Vem cá, o que você acha que rende mais, fundos imobiliários ou imóveis? Eu sou a Yolanda Fordeloni. Eu sou o César Esperandi e nós somos lá do canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. E estamos aqui com a Mirai Asset nessa missão de traduzir tudo para você. Você que é novo por aqui, já se inscreve para fazer parte da comunidade Mirai Economy, que a gente tá junto aqui nessa missão de traduzir, como o Cezita comentou. E dá o like, porque nesse vídeo a gente vai te contar quanto que rende cada opção de investimento. A gente fez a conta de quanto que você vai ter de volta se você investir em um imóvel para alugar ou investir em um fundo imobiliário e receber dividendos. Também vamos explicar quais são as vantagens e desvantagens de comprar um imóvel para alugar ou investir em fundos imobiliários. E quem que ganha essa batalha? Imóveis ou FIIs? Já vamos adiantar que foi uma batalha sangrenta, 7-1. Tem um investimento que ganhou de lavada. Investidor, sussa? Se você chegou por aqui, tá sussa, né? Tá com grana pra investir, só tá em dúvida entre imóveis e fundos imobiliários. Já vou começar essa conversa perguntando pro Cezita. Cezita, você investe em fundos imobiliários? Invisto. Tenho até que bastante, só que eles têm perdido participação na carteira. Eu não tirei grana deles, mas eu acho que ao longo do último ano eu investi mais em renda fixa, então o share deles deu uma encolhidinha. Você tá investindo em fundos imobiliários? Em fundos e em fundos imobiliários, mas no caso dos fundos imobiliários, além de eu ter colocado mais dinheiro em renda fixa e realmente diminuir a participação, eles tiveram uma queda aí nos últimos tempos, né? E a gente vai falar sobre isso porque esse é um ponto, volatilidade. Mas antes eu queria te perguntar, você já investe em fundo imobiliário? Tá de olho em algum fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo. Já vou levantar alguns pontos importantes. A gente está fazendo toda essa análise comparando fundos imobiliários com imóvel para investimento, para você comprar e alugar e ter receita com isso, não para morar nele. Outra coisa é que a escolha de investir em imóveis ou fundos imobiliários é muito pessoal e nada impede de você investir nas duas coisas, ter um imóvel para alugar ou mais de um e também aplicar em FIIs. Dessa maneira, não é para você se sentir ofendido se você é mais do time imóvel ou do time FIIs, tem espaço para todo mundo. E você sabe que a guerra entre fundos imobiliários e imóveis é bem fla-flu, né? Realmente a galera defende assim com unhas e garras. Você reparou que no começo do vídeo a gente usou a sigla FII. O que ela significa? Fundo de Investimento Imobiliário. Nada mais é do que um investimento que reúne a grana de várias pessoas interessadas em investir em imóveis. Você entra ali naquele fundo junto com outros investidores e você se torna sócio, dono de um pedacinho do imóvel que o fundo comprou. Com isso, vocês reúnem a grana para investir, mas também dividem as receitas quando esse imóvel pagar o aluguel, por exemplo. Tem fundo imobiliário que vai ter dentro do seu portfólio uma composição de vários imóveis, de shoppings, de galpões corporativos, de lajes corporativas para escritórios, residenciais, hospitais, agências bancárias, um misto disso tudo, cara, tem de tudo. Esses são chamados fundos de tijolos, por uma razão muito óbvia, é composto de prédios. Tem também os fundos de papéis, que vão investir em ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, como as LCIs e os CRIs. Tem também os fundos híbridos, que misturam as duas coisas, e os FOFs, que não são fofinhos, são os Funds of Funds. São fundos que dentro do seu portfólio tem outros fundos que eles aplicam. Você já entendeu o que é um fundo imobiliário? Agora vamos às características, vantagens e desvantagens de cada investimento para a gente entender quem ganha essa batalha. Começando pelo investimento mínimo inicial, para você comprar um imóvel e ter receita com seu aluguel, você vai precisar de uma bela de uma bolada caso queira comprar à vista, e se você quiser financiar depois da grana de entrada, você vai se comprometer aí por 10, 20, 30 anos pagando parcelas. Isso é uma baita de uma imobilização financeira que você vai se comprometer com uma dívida de longo prazo, enquanto nos fundos imobiliários o investimento mínimo inicial é o valor de uma cota que em média está na casa dos R$100. 1-0 para os fundos imobiliários. Segundo tópico dessa batalha é a liquidez, ou seja, em quanto tempo que você vai ver a grana de volta se você resolver vender o investimento. No caso dos FIIs, essa liquidez é muito alta, porque como o Cezeta comentou, o investimento inicial é baixo e é muito mais fácil você achar um comprador vendendo um investimento de R$100, R$200 do que vender um imóvel de R$500.000, R$1 milhão. E vai lembrar que os FIIs são negociados na sua corretora por meio do home broker, como se fosse uma ação mesmo. Então, com um clique, quando você
você entra lá no site ou no aplicativo da corretora, você já consegue vender. Já no imóvel, a liquidez é baixíssima. Você consegue vender, às vezes, em 6 meses, 1 ano. É muito tempo com a grana parada. Então, nesse segundo quesito, 2-0 pro CIS. Até aqui você já viu que fundo imobiliário tem bastante vantagem em relação ao imóvel, mas como escolher o melhor fundo imobiliário? Nesse vídeo aqui em cima, a gente mostrou os melhores indicadores que você tem que ficar de olho na hora de escolher um bom fundo. Então, se liga, assiste para não escolher coisa errada na sua carteira, hein? Terceiro round dessa batalha é a diversificação. A hora que você investe num fundo imobiliário, normalmente esse fundo já aplica essa grana em vários imóveis diferentes, diversificando de maneira bem adequada a sua grana. Nos imóveis de verdade não é bem assim. Como é que você vai diversificar em 3, 4 imóveis diferentes? Você precisa de uma baita bolada. Com essa mesma grana, você também pode diversificar em milhares de fundos imobiliários diferentes. 3-0 para os FIIs. Quarto tópico é o risco de inadimplência, ou seja, do seu imóvel tá alugado, mas você não recebeu o aluguel do seu inquilino, ele dá calote. No caso dos FIIs, o risco é bem baixo, porque dentro do fundo ele aplica em diversos imóveis, às vezes num prédio com diversas salas, diversos apartamentos, então você tem vários inquilinos. Se um só não pagar, não mexe tanto no seu retorno. Agora, no caso do imóvel, provavelmente você vai comprar 1, 2 imóveis, você não vai ter uma carteira com 100 imóveis ali dentro. Então, se você tiver um imóvel e o seu inquilino não pagar, você vai ficar no prejuízo, o risco é bem alto. 4-0 para os fundos imobiliários. Outro risco bem parecido é o risco de vacância, né? Do seu imóvel ficar vazio. Então, por exemplo, você comprou uma casinha e está alugando ela. De repente, seu inquilino resolve se mudar e às vezes você demora alguns meses para encontrar um novo inquilino. Nesse período, você fica sem a receita do aluguel e mesmo assim mantém todos os custos, como, por exemplo, o condomínio e outras taxas. Fica o quê? Desesperado. Desesperado. Nos fundos imobiliários é a mesma lógica anterior. Como dentro de um FII normalmente tem vários imóveis diferentes, um pode ficar vazio, mas todos os outros continuam ocupados. Prejudica a rentabilidade? Prejudica, mas ela vai continuar bem gordinha provavelmente. 5-0 para os FIIs. Outro tópico bem importante nessa comparação é o custo da administração. Nos fundos imobiliários você vai pagar uma taxa de administração para o cara fazer a gestão ali da sua carteira, e nos imóveis também tem um custo, o custo da imobiliária. Aí você vai falar, mas eu posso alugar meu imóvel num contrato ali feito no particular. Realmente, você pode, não é tão indicado assim, a não ser que você seja um investidor experiente nesse ramo imobiliário, mas você pode. É por isso que nesse quesito, até por piedade, a gente vai dar o pontinho para imóveis, porque existe essa possibilidade de você não ter um custo tão alto assim. Antes da gente mostrar quanto de fato cada um vai render para você, vamos falar dos impostos. Começando pelos fundos imobiliários, não tem imposto de renda sobre o rendimento, sobre os dividendos recebidos tipicamente todo mês. Se a sua cota de fundo imobiliário se valorizar e você vendê-la com lucro, aí sim você paga imposto de renda, mas os dividendos são isentos. Já nos imóveis, você paga imposto de renda tanto no recebimento de aluguéis, que é o equivalente aos dividendos dos fundos imobiliários, como na venda do imóvel com lucro. 6-1 para os fundos imobiliários, tá louco, hein? Entrando num tópico bem polêmico agora, rentabilidade, afinal, quanto que eu vou ter no meu bolso? Nos fundos imobiliários, a taxa de rentabilidade gira em torno de 0,55%, 0,65% ao mês. Claro que dependendo aí do fundo. Tem fundo mais agressivo que você pode ganhar até mais que isso. Nos imóveis é bem difícil você achar uma taxa média, mas os especialistas falam que é em torno de 0,4%. Pode ser acima disso também se você investir em imóveis bem pequenininhos, que tem bastante procura no mercado, principalmente em grandes cidades, mas pode ser bem abaixo disso também, dependendo do imóvel e do custo que esse imóvel tem. Essas taxas já são descontadas de imposto de renda para comparação ser justa. Só para você ter uma ideia de como tem fundo no mercado que paga bem acima dessa média, eu vou pegar meu computador aqui, ou melhor, o computador do Cezita, para mostrar alguns exemplos, mas não são indicações, tá? São só exemplos mesmo. Tô entrando aqui no site do Clube FI, que tem diversos fundos aí no mercado. Pesquisando aqui, achei esse fundo da Rio Bravo e olha só, a rentabilidade está em 0,93% no último mês. É bem acima da média que a gente acabou de contar. Nos últimos 12 meses, quando você pega um período maior, então, né, pra ver se é isso mesmo, a rentabilidade tá em mais de 11%, cara. É bastante coisa. Já te convencemos que fundo imobiliário é uma boa opção, né? Agora vamos ver como é que você faz para investir num fundo imobiliário.
imobiliário? Você vai precisar de uma corretora. A gente sempre indica corretoras que não cobrem taxa de corretagem para fundos imobiliários. Esse é o caso da Mirai. Então você vai fazer seu cadastro, cujo link tá aqui na descrição. Aí é só você entrar na parte de renda variável. Vou mostrar para vocês, melhor do que eu ficar falando, né? Só entrar na parte de renda variável, digitar o código do fundo e aí já vai aparecer o fundo que você escolheu. É só você comprar como se fosse um carrinho de e-commerce mesmo. Vamos para as contas práticas de quanto que renderia essa taxa de retorno média dos fundos imobiliários e do aluguel médio já descontado imposto de renda caso você tivesse um imóvel. Vamos supor que você compre um único imóvel de 350 mil reais. A expectativa é que você receba mensalmente um aluguel de cerca de 1.400. Com os mesmos 350 mil em fundos imobiliários, com essa taxa média entre 0,5 e 0,6, você teria uma receita mensal de 2.100. É essa a expectativa e a diferença é de 700 reais por mês. 7-1 para os fundos imobiliários, acho que não tem nem muito o que discutir aqui. Mesmo assim, investir em imóveis para aluguel sempre vai ser pior que os fundos imobiliários? Com certeza não. Tem gente muito experiente, capacitada, que está acostumada com o setor, que consegue encontrar excelentes oportunidades de comprar um imóvel que vai estar subvalorizado e ele vai crescer bastante de preço e vender com um belo lucro. Mesmo assim, exige, mais uma vez, muita experiência para você não comprar uma bucha e pagar o pato. E bastante dinheiro também, né? Outro ponto que você tem que levar em consideração é que os FIIs têm volatilidade. O preço sobe e desce a todo momento e aparece na tela do seu computador, na tela do seu celular. Então você tem que ter um pouco de sangue frio para não sair vendendo em um momento que os FIIs não estejam tão bons assim. No caso dos imóveis, os preços mudam de valor, só que não é todo dia, não é toda hora. Você colocou o imóvel para vender, daqui 1-2 semanas, muito provavelmente você ainda vai estar negociando no mesmo valor, não vai mudar toda hora, né? Então se você for para FII, saiba que você vai ter que ter paciência e mais, você vai ter que ter uma carteira diversificada. Se você não fez o beabá da renda fixa, de aplicar em vários títulos de renda fixa, de tesouro direto, CDBs, etc., fazer sua reserva de emergência, talvez não seja o momento de fundo imobiliário. É claro que a estratégia de investir em fundos não se limita apenas aos fundos imobiliários. Outra possibilidade é o fundo de renda fixa e os retornos desse tipo de aplicação têm subido bastante. A gente explicou todas as estratégias nesse vídeo aqui e já clica nessa bolinha aqui do lado para fazer parte da comunidade Mirai Economy, que a gente se vê na próxima.